eu acho que isso quer dizer que vamos ter mais uma parte. Eu não sei onde estão em Attack on Titan, não necessariamente em ponto de história, mas se estão curtindo o andamento que ela tá tomando. Porque a sensação que eu tenho é que não é mais a mesma que eu comecei a assistir lá na primeira temporada. Eu acho que comentei no meu último vídeo sobre a parte 1 da temporada final, tem alguma coisa faltando pra mim. Mas alguma coisa mudou a partir do momento que abrimos o mundo de Attack on Titan para além da Ilha Parades. Caso eu não tenha percebido ainda, aqui no canal temos um vídeo para cada temporada e cada parte de Attack on Titan, e um compilado de 1 hora. Pode se aventurar, só não me culpe por isso. No ponto que parei, a ideia ainda era a questão da eutanásia, usando a mesma palavra que Jin, a castração dos Eldianos, para não serem mais capazes de ter descendentes, errando assim por fim a onda de ódio e terror que vem acompanhando esse povo por 2000 anos, mudando a composição biológica de todos com o poder do Titã Fundador. Algo que só aconteceria quando Zeke e Eren entrassem em contato um com o outro. Sendo que um acabou de ser vivido por uma garota em um lugar que não sei exatamente como adiciona a história pela forma como foi apresentada, e outro que está prestes a enfrentar o contra-ataque de Marley, correndo o risco de ser devorado, deixando claro que o fator surpresa no ataque Libério foi um fator decisivo na vitória dos residentes da Ilha Parades. Contudo, nesse ponto eu não tenho mais ideia para qual lado eu tô torcendo. Só sei que o pessoal de Marley tem certeza que nesse ponto a única cartada que a Ilha Parades possui no momento é o poder do Titã Fundador, e devem impedir o encontro de Eren com seu irmão. Então entra o Titã Bestial, nivelando sim um pouco as coisas, até porque Eren estava prestes a ser derrotado e comido, o que seria uma forma rápida de terminar com a graça da coisa, sendo o objetivo aqui também um pouco óbvio. Abrirem e encontrarem uma brecha para conseguirem ativar o poder do Fundador. Armin, Mikasa, Jin e Connie estão tão confusos como eu aqui, mas pelo momento escolhem o que parece fazer mais sentido, que é proteger Eren e expulsarem os inimigos. Não tendo a menor ideia de onde estão, ou o que aconteceu com Aang e Levi nesse momento. E até onde lhes foi contado, o interesse dos dois irmãos era de fato acabar com essa guerra, então fazia sentido ajudá-los, deixando toda essa questão de eutanásia para ser discutida depois que conseguissem defender os seus. Com Gabi no meio desse contra-ataque, entendendo o sentimento que os residentes da Ilha Parades sentiram ao serem atacados por Marley anos atrás, e que o ódio precisa terminar, já que agora a garota possui pessoas importantes nos dois lados da guerra. E de repente nada parece mais fazer sentido, principalmente estarem lutando por uma rivalidade de 2000 anos que nenhum deles viveu para testemunhar, conseguindo encontrar algo que ainda não se tornou um titã. Não por nenhum motivo específico que justifique, sendo agora parte apenas do efeito colateral de um plano maior. E agora que o Bestial também não tá numa situação mais favorável, Falco se transforma junto com todos os outros e come Galliard, tomando para si os poderes do Titã Mandíbula. Zeke sofre mais um ataque e usa essa oportunidade para forjar sua morte, se desfazendo de seu corpo do Titã Bestial, algo que Pieck fez mais cedo para enganá-lo. Eren percebe e corre até seu irmão, então Gabi aperta o gatilho, atirando em Eren antes que conseguisse estabelecer conexão com Zeke. Mas não apenas isso, a cabeça de Eren sai voando pela entrada da muralha, reforçando para nós a conversa que tiveram ainda em Marley, sobre a única coisa que poderia evitar que mais pessoas morressem por conta desse conflito. Mas seja destino ao fato que as coisas realmente precisam acontecer, a cabeça de Eren caiu exatamente na mão de Zeke, estabelecendo a conexão que tanto queriam, os levando para um lugar que chama Coordenada, um lugar que todos os caminhos e tempos se encontram, onde aparentemente mora a titã fundadora original Ymir Fritz, e tem feito seus titãs de areia desde então, sendo possivelmente esse lugar de onde eles vêm, com os dois irmãos se encontrando ali e Zeke parecendo estar mais tempo naquele lugar que imaginei, com essas correntes fazendo referência à jura de renúncia à guerra, restringindo a liberdade de Zeke naquele lugar, significando basicamente que apenas Eren pode dar ordens a Ymir Fritz, conseguindo aquilo que tem conversado esse tempo todo, a eutanásia e o fim das futuras gerações do Império Eldia. Mas tudo não passou de um plano de Eren, e usando Zeke até esse momento para chegar nesse lugar e poder ter o que realmente quer e acredita que vai resolver toda essa guerra: o Rugido da Terra. Contudo, Ymir Fritz apenas reconhece como seu mestre aqueles que possuem sangue real, sendo esse Zeke, e portanto quem terá acesso ao poder do Titã Fundador. E Zeke tem certeza que essa traição de Eren é uma consequência direta de uma lavagem cerebral sofrida pelo mesmo pai que dividiram, sobre o seu nacionalismo descometido experienciado por Zeke, mas não por Eren. E disposto a convencê-la a mostrar a verdade sobre o homem que chama de pai, revivendo momentos passados já que está em um lugar que permite que isso aconteça, sendo revelada uma característica de Eren a Zeke e algo que passou despercebido por mim todo esse tempo. Os dois não são de forma nenhuma parecidos. Eren é uma pessoa vingativa, e não apenas isso. Ao invés de ser a pessoa que tem a sua liberdade tirada, ele é quem rouba a liberdade deles, tendo uma índole extremamente violenta, que foi constantemente alimentado desde o momento em que a sua liberdade foi arrancada não só dele, mas de todos da Ilha Parades, no primeiro ataque Shiganshina, quando a sua mãe foi morta. E aqui a confusão aumenta um pouco, mas vou tentar me ater no que foi falado e fazer sentido. Todos os 9 titãs originários de Ymir Fritz possuem uma habilidade especial, e o titã de ataque consegue através das lembranças que herdam de seus usuários anteriores conseguirem enxergar o futuro, as lembranças do futuro, vendo nas memórias do pai o futuro que ele enxergou,
com Eren influenciando as suas ações já lá atrás, com as coisas acontecendo exatamente como deveriam ser, beneficiando o plano de Eren. Enxergando tudo, mas não fazendo a menor ideia que não poderia usar o poder do Titã Fundador, mas tentando mesmo assim. Não sendo revelada a história de Imerfritz como se deu a origem do primeiro Titã, além e apesar das histórias já contadas, sendo ela a primeira a ser contaminada por uma espécie de parasita ou ser. O mesmo ser ou parasita que agora toma conta do corpo de Eren, conseguindo convencer Imerfritz de seu desejo, tomando a forma do Titã Fundador, descongelando todos aqueles que estavam presos na muralha, despertando o rugido da terra, disposto a matar tudo e todos que não sejam Eldia estão além da Ilha Parades, indo todo esse seu plano agora muito além do conflito que já perdura por 2000 anos. Dando início a um genocídio sem precedentes, que mais uma vez foi iniciado pelo próprio mundo contra a Ilha Parades, por anos perdendo inúmeros companheiros considerados como demônios que precisam ser exterminados, com ninguém levando em consideração suas vidas. E devo dizer e dar o crédito quando necessário. Gabi enxergou isso. Gabi, com a pouca idade que possui, entendeu que seus superiores tiveram dificuldades. Foram eles que iniciaram o genocídio, não deixando a onda de ódio encerrar, e deixaram uma história de conflitos de 2000 anos atrás onde ela pertence. Principalmente porque, como já falei, nenhum deles viu nada do que dizem que aconteceu, o que acabou nos trazendo para esse momento, e a consideração por vidas é simplesmente algo que não existe mais nesse ponto. Com Eren liberando sua vingança contra o mundo, mas deixando aqueles pra trás que tecnicamente quer proteger, precisando lidar agora sozinhos com os titãs que Zeke transformou momentos antes de tudo isso acontecer, com muitos dos seus ainda morrendo, se não pelos ataques dos titãs, mas então por causa dos ferimentos causados pelos escombros das muralhas, isso sem contar os que foram literalmente esmagados. E com os titãs uma vez contidos, a contagem de corpos que ficou pelo caminho foi surreal, não possuindo eles agora mais a proteção que sempre tiveram, estando agora literalmente indefesos e expostos para o mundo. Sendo de fato a maior surpresa pra mim aqui, que Annie está de volta. Que apesar de precisar me lembrar constantemente que ela ainda está presente na história, a sua participação como Titã Fêmea na primeira temporada foi uma das minhas favoritas em todo Attack on Titan. O caos tá geral, mesmo entre os Eldianos que vivem em Marley. Mas apesar do pessoal da ilha, eles também estão jurados de morte. Os soldados de Parades que sobreviveram estão confusos e divididos. E eu entendo que é difícil mesmo processar e entender como chegamos nesse ponto. Temos aqueles que apoiam Eren e que querem a restauração do povo Eldia, e aqueles que ainda questionam tudo isso. Será que a guerra chegou ao fim? Será que não precisam mais lutar? Será que Armin realmente foi a melhor escolha em Shiganshina, escolhendo ele sobreviver ao invés de Eren? Será que não tem nada que possam fazer? Connie captura Falco, que possui agora o poder de Titã Mandíbula, querendo fazê-lo ser comido pela sua mãe, que ainda está em sua vila, sendo a única Titã que não conseguiram mover esse tempo todo, sendo essa a oportunidade que tem não só para tirá-la de lá, mas também ter a sua mãe de volta. Mas é impedido por Armin e Gabi, com Armin deixando seu ponto claro e disposto a morrer se fosse o caso. Mas Connie não tá disposto a isso, obviamente por ser Armin, mas ao mesmo tempo isso traz de volta para a realidade, não fazendo sentido ninguém ser comido propositalmente, muito menos uma criança para ter a sua mãe de volta, a colocando em uma situação que se tornaria uma das 9 titãs de Imerfritz, e possivelmente uma personagem importante nesse momento da história. Principalmente porque existe ainda algo que podem fazer para impedir Eren e a extinção de toda a humanidade. Não sei exatamente o que, e se uma conversa vai ser o fator decisivo para convencer Eren que deve impedir o rugido da terra, mas devem estar dispostos a tudo. E Zeke não tá morto. Ele provavelmente agora faz parte junto com Eren dessa forma do Titã Fundador, já que é ele que tem o sangue real. Hang e Levi decidem aparecer com Levi em uma situação que não é nada favorável para eles nesse momento. Contudo, os dois são o ponto de encontro entre Armin, Mikasa, Jin e Connie para juntarem suas forças com Reiner, Annie, Gabi, Falco e o comandante Magath, com todos tendo o mesmo objetivo, impedir Eren, não sendo o genocídio nunca uma opção. Eles sentem em volta da fogueira, lavam a roupa suja e tudo que vem guardando entre mágoas e rancores que vem acumulando dos últimos acontecimentos, e lógico através da história que cada lado vem cultivando ao longo dos anos, se resolvendo e decidindo unirem forças para o único movimento que poderiam fazer nesse momento, conseguirem um transporte para chegarem até Eren em todo o seu exército. Sendo os donos desse meio de transporte rostos que não nos são estranhos, e em condições normais com certeza ajudariam, principalmente Mikasa. Mas a facção Jaeger chegou primeiro, os tendo sob custódia e precisando derrotá-los antes de partirem. Até porque a traição de Armin e todos os outros já se espalhou entre eles, então já esperavam que iam fazer esse movimento. Mas mesmo assim Armin e Connie tentam a sorte, tentando enganar aqueles que um dia já foram seus companheiros. Mas não tendo realmente outra opção a não ser lutarem mais dessa vez. Armin é atingido, Pieck, Mikasa e Jin estão fazendo o que podem, Reiner e Annie assumem suas formas de titãs tentando ao máximo não serem derrubados pela facção Jaeger, ficando cada vez mais encurralados e difícil de enxergar uma possível vitória para eles. Sendo esse o momento de Falco brilhar e usar o recém-poder que herdou de pouco, o Titã Mandíbula em sua mais nova versão, conseguindo sim a vantagem, mas com dificuldade de voltar e retomar o controle precisando de ajuda para voltar a ser Falco.
Um ponto importante que talvez não tenha falado antes é que o transporte que tinham em vista para chegar até Eren era uma aeronave, que aparentemente levará um tempo até ficar pronta para partir. Algo de 12 horas que eles não têm, precisando se adaptar indo de navio mesmo pelo menos até o continente, então lá pegando a aeronave. Sendo feita então a intervenção encontrando Eren no meio do caminho que acabou de chegar no continente. E a humanidade não baixou a cabeça, eles estão esperando e aguardando prontos e armados para combater. Dispostos a lutar, mesmo seus esforços não tendo o menor impacto na imensidão e proporção que é o rugido da Terra. Sem contar o próprio Titã fundador. Sendo de fato esse o andamento da história para sua parte final. Mas não sem nos mostrar um período de Eren antes de se tornar essa pessoa. Hang e Levi e os outros chegaram a ir até o continente tendo a experiência do mundo exterior à muralha. O continente do outro lado do oceano. E a partir de então é um jogo de adivinhação que não temos a resposta de quando e qual foi o momento que a chave virou na cabeça de Eren. Talvez seja algo que foi falado, talvez ele sempre foi assim, ou talvez foi quando percebeu que o mundo não tinha o menor interesse de proteger aqueles que moram na Ilha Parades. Muito pelo contrário, queriam o extermínio deles considerados como demônios descendentes de Immerfritz. E Eren apenas quis proteger sua família, mas principalmente seus companheiros. Mudando completamente quem costumava ser daquele ponto em diante. Bom, é isso pela segunda parte da temporada final de Attack on Titan, obrigado por ficarem até o final do vídeo, essa é só minha opinião e eu não vou mentir que em algum ponto da terceira temporada a história me perdeu. Até a segunda temporada eu tava dentro e fiquei extremamente surpreso com a reviravolta que conseguiram dar depois da primeira temporada que achei ótimo. Enfim, acho que agora só teremos uma continuação em 2023, então a gente se vê por aí.